Você já deve ter visto em algum lugar uma pirâmide parecida com essa, talvez até em um outro formato, como um gráfico, por exemplo. A ideia dela é que diferentes formas de estudos vão fazer com que você grave quantidades diferentes do material que você está tentando aprender. Por exemplo, ler na maior parte dessas pirâmides aparece como sendo um método que faz com que você absorva 10% do conteúdo, enquanto participar de uma discussão costuma vir associado à retenção de 70%. Mas vamos fazer uma investigação para saber o que as evidências da psicologia cognitiva e da neurociência dizem sobre essa pirâmide. Ou seja, se ela realmente representa de maneira fiel o nosso aprendizado. Para isso, a gente vai voltar nos primeiros relatos de alguma coisa parecida com esse modelo. E a nossa sorte é que alguns pesquisadores noruegueses já buscaram exatamente isso, e a publicação mais antiga que eles tiveram acesso foi de, pasmem, 1852. Eles encontraram ainda mais 5 publicações até 1901. Apesar de os esquemas dessa época não apresentarem os números que a gente vê normalmente acompanhando a pirâmide, eles já colocavam as atividades muito parecidas com aquelas que são representadas atualmente, como ler, ouvir, ver e etc. E colocavam em uma ordem hierárquica muito semelhante à que a gente vê hoje. Agora, o que tem que chamar a nossa atenção aqui não é nem o fato de essas publicações serem tão antigas, mas sim uma questão um pouco mais sutil. A psicologia experimental ainda nem havia nascido. Ela só começaria a dar os primeiros passos nas décadas de 1870 e 1880. Foram nesses anos que pesquisadores importantes como Wundt e Ebbinghaus passaram a fazer experimentos para mensurar a memória humana. Ou seja, a primeira coisa muito estranha é que os modelos que precederam a pirâmide como a gente conhece hoje foram feitos antes mesmo da ciência psicológica ter sido iniciada. E vamos aproveitar e pular para a segunda coisa muito estranha, que é a separação tão exata e precisa de cada um dos métodos. Por exemplo, a pirâmide costuma indicar que a gente aprende 10% quando a gente lê e 30% quando a gente vê. Mas para ler a gente não precisa ver. Nesse ponto, as pessoas podem parar o argumento dizendo que seria ver uma imagem ou um esquema. Mas mesmo isso é muito pouco preciso. Será que a gente conseguiria sintetizar todo o argumento de um texto em uma única imagem e essa imagem faria com que a gente gravasse muito mais do que se a gente tivesse lido? Provavelmente não. Além disso, se a gente parar para pensar, as diferenças entre discutir, praticar e ensinar podem ser quase imperceptíveis em uma situação real, mas elas são representadas com porcentagens muito diferentes nas pirâmides. Uma outra coisa que a gente pode questionar é a variação dos dados a depender da pirâmide que a gente olha. É interessante como eles quase sempre variam em múltiplos de 10, o que parece muito exato quando a gente pensa nos resultados que a gente costuma encontrar nas pesquisas psicológicas. 32,4777777. Às vezes a gente encontra umas variações, tipo ensinar sendo responsável por absorver 90 ou 95%, praticar pode ser 75 ou 80%, ler pode ser 5 ou 10% e por aí vai. Essas diferenças podem não parecer muito, mas elas estão diretamente associadas a um outro problema, que é a falta de uma referência científica sólida para esses dados. E tem um bom motivo para isso não existir mesmo. É que essa pirâmide se baseia em uma noção equivocada da nossa memória. É como se a nossa memória fosse um depósito em que a gente armazena coisas depois que elas passam pela nossa percepção. Daí, a quantidade do material que a gente guarda dependeria da via pela qual o conteúdo entrou ou da forma que o conteúdo nos foi apresentado. Na verdade, quando a gente fala desse tipo de memória que é associado ao aprendizado, a gente dificilmente grava a percepção que a gente tem das coisas, mas sim a gente guarda o significado geral daquilo, independentemente se a gente leu, ouviu, ensinou ou qualquer outra coisa. Ou seja, nós lembramos do significado e não da forma. Mas ok, tudo que eu estou falando aqui até que refuta a veracidade da pirâmide. Mas por que então ela é tão difundida assim, e inclusive várias vezes é tomada como algo que foi investigado de forma séria? A verdade é que parece que toda a história dessa pirâmide foi de distorções e de pessoas citando outros autores sem nenhum critério. Depois daquelas publicações que eu falei, do final do século XIX e início do século XX, esse modelo foi sendo passado para frente e se alterando aos poucos, até ganhar essa cara que a gente vê hoje. Aliás, aquilo que eu comentei sobre a porcentagem ser sempre múltiplos de 10 parece ter surgido no meio desse caminho, antes de 1967.
Mas, lá no princípio, provavelmente era representada em forma de frações, tipo 1/10, 3/10, até se transformar em porcentagens como a gente vê hoje. E nesse meio tempo, as pessoas passaram a falar que tiraram esses dados de autores importantes da época, como os pesquisadores Mustenberg, Hall, para dar uma certa autoridade nos argumentos. Aliás, o que acontece atualmente é algo muito semelhante. Essas pirâmides são normalmente difundidas com duas atribuições diferentes, ou como sendo fruto dos estudos do psiquiatra William Glasser ou do educador Edgar Dale, que nunca fizeram nenhuma pesquisa relacionada a essa pirâmide. Na verdade, o Dale até que fez o chamado cone da experiência de Dale, mas a ideia dele era montar uma hierarquia das mídias audiovisuais, da menos concreta para mais concreta. Foi só mais tarde que alguém uniu as duas coisas, as ideias sobre a pirâmide que já circulavam com o cone da experiência do Dale. Então, gente, a pirâmide é apenas um desses mitos que correm por aí e as pessoas dão validade científica a eles, quando na verdade não tem nenhuma evidência que mostra isso. É tipo aquela história que a gente só usa 10% do cérebro, ou que os Inuits, conhecidos como esquimós, têm dezenas ou mesmo centenas de palavras para neve. Eu acho muito importante alertar os estudantes e os educadores sobre esses mitos a respeito da aprendizagem, porque tem pessoas que estudam ou ensinam se baseando nesses mitos. E isso pode levar à perda de tempo, perda de dinheiro, além de gerar frustração e desmotivação quando as pessoas não conseguem alcançar os resultados supostamente científicos. O que eu tenho para dizer a vocês é que quando a gente trata de estudo, a quantidade de informação que a gente vai absorver depende de uma série de fatores. Não adianta nada você participar de uma discussão se você não trabalhar o material de outra forma em um outro momento. Uma discussão sozinha não vai fazer com que você guarde 80% do conteúdo. Todas as formas de aprender indicadas lá na pirâmide são importantes. Ler, assistir uma aula, praticar, ensinar e por aí vai. O quanto você vai gravar com cada um vai depender da qualidade do seu estudo. O que eu sempre vou frisar aqui é que a gente deve buscar métodos eficazes todas as vezes que a gente for estudar e sempre cultivar o hábito de monitorar o nosso próprio aprendizado. E se você quiser saber métodos mais eficazes para aprender, aproveita e já se inscreve no canal, que a gente vai falar muito disso por aqui. E me segue lá no Instagram, @oviniciusfigueiredo, onde eu sempre dou dicas sobre como aprender melhor. Por hoje foi isso, minha gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou se tiverem alguma sugestão de tema, é só deixar nos comentários aqui embaixo. E não se esquece de curtir e compartilhar o vídeo, que ajuda demais o canal a crescer.